Fala, gurizada, beleza? Gui Barreto aqui, hoje trazendo para vocês um dos remembers mais significativos da minha vida, que foi o dia que eu fiz o AspiraCast com nada mais, nada menos que Pablo Miyazawa, Vitor Isui e Danilo do Bate-Papo Nintendo, beleza? Cara, quem não conhece, Pablo Miyazawa é jornalista, não vou dizer que é o maior expoente que eu tenho em relação a jogos, porque ele que fazia os editoriais lá das revistas de games na época. Cara, a gente não tinha nada. E ele era o cara que trazia totalmente traduzido as coisas que a gente não entendia, patavinas dos jogos, beleza? Além disso, o Vitor Isui do canal Poeira Jogos, tá? Cara, é outra pessoa fenomenal que eu conheci aí graças ao produção de conteúdo. E o Danilo, meu amigo, muito obrigado, Danilo, por tudo aí que sempre fez por mim, por sempre apoiar. Então eu espero que vocês gostem disso, tá? É o AspiraCast, pra quem não conhecia no tempo das antigas. Eu vou ficando por aqui, divirtam-se e é nóis. Tá falando dos consoles da atual geração. Logo nas primeiras páginas aqui, né? Ninjala, eu vi mesmo certo? Era Ninjala ali, logo você vira? Tem Ninjala ali. Os caras estão investindo pesado, velho, lá fora. A Famitsu, eu acho que assim, é uma revista emblemática, porque você pega uma revista que ela tem, eu não sei, é porque essa aqui veio bem grossa, tem 200 páginas por $5. Eu acho sensacional, porque $5, Gohakuen, né, 500 ienes, é extremamente barato. Se você, parece caro aí no Brasil pela conversão, mas é porque o dólar tá nas alturas. Mas $5, no tanto de informação, porque a Famitsu ela tem muito mais caracteres do que imagens, eu acho extremamente barato. E toda semana quando eu vou na Famitsu, eu fico impressionado, assim, como que ela tem informação a mais, sabe? É semanal ou tem o rumor, mas também tem muita coisa. Oi? Pode falar. Desculpa, ela é semanal, você falou? A Famitsu, ela sai toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Caraca, achava que era mensal. A Famitsu, ela era quinzenal. Ela virou semanal. É verdade, quinzenal. Eu acho que alguma coisa deve ter acontecido, porque ela tem a edição, uma edição, entre aspas, digital, né? Mas a edição física, ela aumentou as páginas e ela aumentou a tiragem, né? Sendo semanal. E ela continua tendo um monte de informação. Claro que ela tem, que nem você mesmo falou, ela tem muita propaganda. Exatamente porque tanto Sony quanto a própria Microsoft, a Microsoft na revista passada, ela realmente ela investiu pesado em marketing, exatamente por isso que o Xbox Series X e Series S acabou em 1 minuto, né? Aqui no Japão. A gente não sabe quantos aparelhos foram comercializados, quantos foram colocados em pré-venda, mas foi uma venda assim, recorde. Nunca aconteceu isso com nenhum Xbox, né? Então a gente pode até falar sobre isso aí, que inclusive é citado nessa revista aqui. Aliás, se você me permite, Vitor, é legal exaltar, né? Enquanto o mundo inteiro está acabando com as publicações em papel, você vê um mercado como o brasileiro aí sem nenhuma revista de games, quer dizer, sacanagem falar isso porque eu sei que tem muitas, inclusive muitos amigos meus trabalham nelas, mas o grosso, né, não existe mais. E você vai olhar para os Estados Unidos, também não. O mercado inglês também, que sempre foi um mercado muito revisteiro, fechou muitas revistas recentemente, revistas de música, né, eles também são conhecidos pelas publicações bem cheias de substância, digamos assim, muitos anúncios, muitos leitores, e o Japão continua aí um dos maiores produtores e consumidores de papel no mundo, lançando uma revista de games com mais de 100 e tantas páginas, semanal, com um monte de informação. Eu fico meio me questionando se não tinha jeito, sabe? Se o jornalismo de games impresso não podia continuar de alguma forma em, sei lá, formatos e em ideias diferentes, porque é uma judiação, né? Para alguém como eu, que começou a carreira nesse mundo, e vocês que cresceram consumindo esse tipo de produto, beleza, YouTube é bacana, sites são legais, tal, mas
pegar uma revista na mão, uma revista nova que você comprou na banca, no ponto de venda, toda sexta-feira, essa é uma sensação que, infelizmente, as nossas crianças, adolescentes, nunca vão saber o que é, e é uma coisa muito mágica, né, maravilhosa. E também exaltar essa capacidade dos caras de produzir uma revista desse tamanho toda semana. Qual o tamanho da equipe que eles têm? Assunto não falta, eu sei, mas, pô, é para parar para pensar, a gente tem que ficar impressionado com isso. Cara, uma revista semanal com 200 páginas, cara, e com todo o conteúdo que eles colocam aí. Assim, eu não tenho propriedade nenhuma pra falar que nem o Pablo tem, mas, cara, imagino que seja uma coisa realmente. É trabalho e trabalho e trabalho, cara. Eles devem ter umas 4 equipes, Pablo. Eu não sei, porque as notícias são semanais também, cara. Mas eles devem ter algumas equipes bem distintas aí, cara, porque... Mas eu acho... Uma turma tá fazendo, outra tá fazendo também, e vão fazendo em paralelo. Opções, porque é tudo conteúdo exclusivo e adiantado, né? Essa história do Dreamcast Mini, que falaram que saiu na Famitsu, ela saiu na Famitsu, mas saiu na digital, que a digital, ela... tanto o Sega Fog quanto esse negócio da Famitsu, do Dreamcast Mini, acontece na edição digital. Na digital, ela é meio que diário e é meio que mais ou menos como sites de notícias. Elas vão mandando notícias, às vezes são rumores, às vezes não são e tal. E aí, por isso que na edição física é algo como eu falo com o Danilo sempre, né? Não gosto muito de rumor, né? E aí o meu canal vira mais ou menos isso. Meu canal vira a Famitsu impressa, que só mostra o que aconteceu, a versão digital, que não é versão digital, né? Ele é apenas o que acontece no site da Famitsu. Tem reportagens que não aparecem aqui porque não foram confirmadas e tal, né? Então o negócio do Dreamcast Mini, muita gente fala no meu canal, você não vai falar? Eu falei assim, não vou falar. Mas saiu na Famitsu. Eu falei, não saiu na Famitsu, saiu na digital. Ainda não é hora de entrar no Poeira Jogos. Quando sair na física, aí é hora. Aí vai, claro. Falando assim do que o Pablo falou, o hábito de leitura aqui é algo impressionante, porque eu podia ler a revista inteira na livraria, ou no Combine, ou em qualquer lugar que tivesse, porque eles te deixam a possibilidade de você ler a revista inteira. Você não precisa comprar ela, nem nada. Parece que o japonês não liga se você não comprar, né? E eu acho que isso ajuda muito. E eu tenho outra coisa, eu tenho que fazer alguns relatórios agora em japonês. E antes eu fazia esses mesmos relatórios em Romandi, né? Podia ser em inglês e você escrever lá e tal. E aí, como a empresa mudou e eu mudei de cargo, eles falam, não, ô Maruki-san, tem que escrever em kanji. Eu falei, eita, ferrou. Só que aí você vai aprendendo e você vai entendendo que você tem que escrever daquele jeito mesmo e não tem como errar, sabe? Por exemplo, você escreve um negócio tipo, obrigado, tá? Obrigado, eu posso agradecer vocês, né? Ou posso fazer algo à força, eu faço obrigado, né? E é a mesma escrita, é a mesma pronúncia. No kanji, não tem como errar, né? Você escreveu aquilo, ele não tem outro significado. Aquele caractere só tem aquele significado, né? Então, quer dizer, você não vai dar margem para outro significado, né? Não vai dar margem para você errar. Então, eu acho que isso é muito interessante, te dá vontade de aprender, porque é mais ou menos passar de fase, sabe? Você tá num nível baixo, só que você quer saber o que vai acontecer depois, na próxima fase do jogo, no próximo nível do jogo, e aí te dá vontade de ler, sabe? Então é algo... E você não tem margem para dúvida. Quando você entende que aquele kanji é aquilo, né, não tem, você pode ter margem para dúvida na fala, mas na escrita é o que está ali mesmo, é exatamente o que você pensou. Então, eu acho que é legal isso, né, no idioma japonês. Então, deixa eu abrir uma trivia para você aqui, Vitor. Você, como um falante de japonês, porque eu sou um japonês falsificado, né? Eu quero que você me comprove uma lenda urbana que rola a respeito do idioma japonês e a palavra arigato. Né, o obrigado. Eu já ouvi uma lenda urbana que diz que a palavra arigato, o arigato, vem do português obrigado por conta dos monges, pastores portugueses que foram catequizar o Japão numa certa época. Isso não tem fundamento nenhum, né? E o pior é que a gente vê isso em algumas coisas, assim, tem algumas palavras
que realmente parecem que são derivadas do português. O problema maior, sabe o que é? É que essa região mais litorânea em que aconteceu essa catequização dos portugueses, ela é uma região que tem muitas palavras próximas, porque o Japão, a gente tem a impressão de que é um país muito pequeno, né? Porque a gente só vê extensão territorial em quilômetros. No entanto, ele é uma linguiça, um macarrão, né? Só que ele não é um bloco só, eles são várias ilhas pequenas. Então, se você vê os programas japoneses, o que eles mais gostam de fazer é visitar outras regiões do Japão, porque eles não conhecem. Né? O meu chefe, por exemplo, ele é de uma região que é meio distante, que é Osaka, né, onde eu moro, né? Não é muito distante, são 3 horas de carro. E a região dele tem vocabulários totalmente diferentes da minha região, né? E aí ele vai me ensinando, e aí quando eu falo japonês com outra pessoa, ele fala assim, não, isso aí que você falou, eu não sei o que é. Não, mas o Hori-san falou, mas o Hori-san ele fala outra língua, né? E aí é possível que aconteça isso, porque o Japão, eles são blocos de locais inacessíveis aos outros lugares, sabe? Então, quer dizer, é verdade, mas naquela região. Pode ser, sabe? E porque é muito interessante isso, porque se eu ligar a TV agora, vai ter um programa mostrando algum lugar do Japão para os japoneses, porque eles não conhecem. Eles são muito regionalistas. Se você fala assim, o japonês sabe alguma coisa do Brasil, o japonês não sabe nem alguma coisa da cidade vizinha. Ele só sabe do dele, porque realmente é muito regionalizado. Por exemplo, onde eu estou é a cidade das espadas. Os maiores espadakens do Japão são aqui. E a fábrica de espadas, ela existe até hoje, só que ela fabrica facas, né? Então, e tem uma visita a essa fábrica. E vem gente do Japão inteiro para ver a fábrica que era de espadas e hoje é de facas. Então, quer dizer, é possível, mas naquela região. Só para encerrar esse assunto, eu recomendo para quem se interessou por esse tema aí dos padres jesuítas portugueses no Japão, tem um filme bem pesadão e interessante chamado Silêncio, né? Dirigido pelo Martin Scorsese, porque é assim que pronuncia o nome dele, eu aprendi, é Scorsese, com o nosso Homem-Aranha favorito, Andrew Garfield, fazendo o papel de um padre jesuíta português. E não fala do arigato, do obrigado, mas enfim, é um filme que fala sobre esse acontecimento histórico real. Eu não lembro em qual fase do Japão era, enfim, mas assista ao filme Silêncio. Que demais. Gente, essa grandiosidade de cultura é uma coisa que, assim, pra mim, me deixa fascinado, assim, sabe? Eu fico realmente boquiaberto, porque são coisas extremamente relevantes que a gente precisava ter mais e mais presente na nossa vida. Pra ver um negócio, assim, eu fui pra Kyoto, né? E Kyoto foi a capital antiga de quando o Japão foi unificado. E é a capital, entre aspas, do videogame, porque a Nintendo nasceu lá. E aí, eu não tinha me tocado, eu tinha ido para Kyoto já uma vez anterior. E lá é tudo muito velho. Eu fui no castelo de Nijo, que é o castelo onde viveu Nobunaga, e me emocionei ali. Pena que não podia tirar foto lá dentro, mas é muito estranho você entrar numa construção de 600 anos. E ela está intacta, e ela está como era naquela época. E aí, eu falando com a pessoa que eu estava, né, falei assim, cara, a Nintendo, ela fica aqui. Será que é muito longe? A gente estava no lugar lá dos 1000 portais lá. Vocês podem colocar na internet, vocês verem. São 1000 portais que você vai passando e você vai subindo uma montanha. Quando você chegar no final dos portais, você está no topo da montanha. E aí eu falando assim, vamos ver. Quando eu olhei 8 minutos de onde eu estava, eu falei, eu vou pra Nintendo. Tirar uma foto lá, gravei um vídeo lá, postei no meu canal. Fui lá na Nintendo. E aí, a pessoa lá que tava do meu lado falando assim, você só foi fazer isso? Eu falei assim, não, aqui é história, velho. Aqui é Nintendo, cara, é Nintendo. E aí eu sentando no carro, eu falei assim, mas peraí, onde que é o primeiro prédio da Nintendo? Será que é muito longe daqui? Aí eu coloquei 8 minutos.
Falei, nós vamos pra lá. E aí, se você ver, é a 8 pipoca... minutos andando, diga-se de passagem. Não, a gente foi de carro, meu. Ah, é 8 minutos de assim, carro? Aí eu passei lá, você vê assim, ó, você vai vendo a avenida principal, aí você vai vendo as coisas ficando mais velha, ficando mais parada, ficando mais deserta, ficando desértica, ficando mais curta, quer dizer, não era nem para ter carro naqueles lugares. E sério mesmo, meu carro é pequenininho, a gente foi numa vielinha que só entrava um carro, não tinha onde estacionar, e aí era o prédio da Nintendo, onde tem aquela plaquinha verde escrito Nintendo. E aí eu tirei uma foto lá, gravei, e sério mesmo, tinha uma velhinha passeando com o cachorro, e ela ficava olhando assim pra mim, falando assim, mas o que esse idiota tá fazendo? E o prédio da Nintendo perfeito, parecia que amanhã, dava pra ver pela frestinha assim, parecia que amanhã o pessoal ia voltar, porque era domingo, o pessoal ia voltar pra trabalhar. E você podia entrar lá, não tinha cadeado, não tinha nada, né? E as pessoas não ligam, né? Ou preservam, ou não mexem, porque não é deles. É algo sensacional. Cara, que demais. E o Betão, do canal Hightower Branco, parceiro nosso aqui que vive na Espanha, tá acompanhando aqui. Muito obrigado, Betão. Ele falou que isso também acontece na Espanha, cara. Que as regiões, olha só, eu vou ler aqui e vou colar. Que as regiões da Galácia, Andaluzia, Catalunha, etc., também falam derivados de castelhano. Então, é uma... Cara, a globalização tá aí, né, cara? É impressionante, porque... Fora o País Basco, né? Que o País Basco fala outro idioma. Outro idioma, exatamente. Cara, que demais. E pra gente, então, não fugir pelo menos a gente tocar no assunto da pauta. Não tô no assunto ainda. Vamos falar sobre o futuro dos games. Minutos de podcast no... Cara, mas é assim mesmo, vambora. Nós vamos falar sobre o futuro dos games. E para isso eu vou fazer só uma breve introdução que o Iwata, ele nos alertou há 16 anos, a gente já fez até um cast sobre isso, o Danilo, se eu não me engano, participou com a gente, falando sobre o colapso que estaria prestes a acontecer na indústria dos games. E com isso, a gente ouve muito rumor sobre nova geração de consoles ser a última geração de consoles como conhecemos. Com isso, eu gostaria da gente começar a falar justamente sobre qual seria a ideia de vocês assim, em relação ao que o Iwata falou, em relação ao posicionamento exacerbado de hardware que a gente vê hoje acontecendo e a produção cada vez mais agressiva em relação a desenvolvimento. E vocês acreditam que essa geração que está vindo agora, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, seria a última geração de consoles como nós conhecemos? Danilo, o que você acha? O que você tem a nos dizer sobre isso? O mestre Iwata, ele já era um cara visionário, né, cara? Ele falou que... Assim, a Nintendo, ela sempre buscou fazer jogos que não necessariamente te entregasse ali uma qualidade gráfica de ponta, né? Tanto que a Nintendo ela é conhecida no mercado por sempre estar um passo atrás em termos gráficos, em termos de resolução, principalmente. Eu brigo até hoje na internet com o pessoal nas redes sociais, porque eu queria muito que o Switch entregasse todos os jogos, pelo menos da Nintendo, em 1080p na dock, 720p no portátil. Que é a resolução que o console foi projetado para entregar, né? Que ele consegue entregar porque ele tem capacidade técnica para isso. E aí muita gente tem os lados, tem os defensores do tipo, não precisa ser 1080p para vender bem, né? Não que isso seja algo que... Não é questão de vender bem ou vender mal. É que assim, cara, estamos em 2020, cara. Então, a gente tá vendo uma geração nascendo agora em que eles já estão falando de 4K. Cara, alguns arriscam a falar em 8K. E aí a gente vê alguns jogos que, até mesmo no Play 4 hoje, se você pegar, jogos que não chegam a 1080p, cara, né? E o PlayStation 4 Pro, inclusive, que pediram para entregar, prometeram que ia entregar 4K e não entregaram.
Então o Iwata, lá atrás, ele já falou, vocês estão querendo entregar cada vez mais resolução, cada vez mais gráfico, cada vez mais qualidade técnica, e isso está encarecendo os jogos. Esse caminho que vocês estão tomando é perigoso. Vai chegar uma hora em que até a diversão vai ser deixada de lado só porque vocês estão focando muito em gráfico, e vai ficar tão caro de ser produzido que vai ficar inviável o videogame. Ao ponto de ser algo muito caro, né? Ao ponto de você não conseguir mais pagar as contas dentro de casa. E, cara, é o que a gente tá vendo, né? Enormes produções, veja Cyberpunk, veja outros jogos ali como o que a gente recebeu recentemente, né? O Ghost of Tsushima também foi uma grande produção. A gente tá vendo jogos cada vez muito bem produzidos, The Last of Us 2 trazendo uma experiência única na indústria, mas que, cara, quanto tempo os caras não se dedicaram ali em dinheiro, em esforço para trazer algo, né? E aí a gente tá vendo agora aumento de preço nos jogos para $70, o que é aceitável, porque a indústria tá há 10, 15 anos sem alterar o preço de $60. Então vai chegar num ponto, cara, que, assim, ou as coisas vão começar a subir o preço para ajustar e fazer e fazer com que o consumidor pague as contas no modelo tradicional, ou cada vez mais a gente vai ver o serviço agregado, que é o que eu acho que vai acontecer com a indústria. Então, assim, respondendo sua pergunta, Gui, eu não acho, o Satoru Iwata estava certo, eu não acho que essa é a última geração de console tradicional. Você não chega para uma indústria que está há mais de 30 anos fazendo algo de um jeito e fala assim, agora mudou, tá? Não é mais desse jeito, agora sei lá, nuvem. Você não faz isso, cara, do dia para noite. Você não conseguiu fazer isso com a mídia digital. Quantos anos tá essa briga, né, para transformar tudo em digital? As pessoas não querem largar o osso da mídia física. Então demora-se muito tempo. Esse console digital e o console físico, as duas versões, ainda mostra, cara, que a indústria ela dá passos de formiga em transformações. Eu acho que a gente vai viver uma era nos próximos 10 anos, no mínimo, com os consoles tradicionais ainda, daqui para frente, os serviços cada vez mais presentes, a Microsoft fortíssima, novos players aparecendo aí, como a Amazon, como o próprio Google Stadia, que fez um alvoroço danado e deu tiro no pé, recuou agora e fala, calma, a gente vai repensar nosso produto aqui, que a gente entendeu que não é assim. Não é chegar e falar assina aqui que vai dar certo, a gente tem que mostrar um diferencial. Então eu acho que o que vai determinar a indústria daqui para frente é o que sempre determinou. Gosto pessoal e jogos, cara, que é o que vai, né? Quem oferecer ali um jogo exclusivo, que você só joga aquilo, só tem acesso àquilo, comprando um hardware, assinando um serviço ou plantando bananeira, né, você vai fazer. Não importa o que vão te oferecerem, cara, você vai fazer. Se a Nintendo falar Breath of the Wild 3, não tem hardware para ele. Você vai ter que assinar o serviço da Nintendo na TV e joga ali lá. É o primeiro jogo. Você vai assinar. Então acho que vai acontecer isso, entendeu? O que vai determinar daqui para frente, acho que vai ser títulos, cara. Títulos fortes aí. E elas vão ter que se virar nos 30 para manter o custo aí versus o retorno dos jogos de uma maneira que seja viável, né? É o grande desafio. Vamos ver. Pois é. E com isso, Pablo, gostaria de perguntar para você como é que funcionava essa questão do choro, tá? Dos valores full price de games, lá quando você era o Powerline da Gradiente, lá naquela época que você fazia tutorial só lendo o manual, cara. Isso aí, eu não consigo fazer tutorial jogando com o tutorial do meu lado, entendeu? Então, assim, eu sempre fui seu fã desde esse momento, cara, porque, assim, era uma coisa diferenciada e pra mim, foi uma coisa de introduzir, assim, o gosto pelo videogame, porque eu comecei jogando Nintendo e eu fui nessa linha. E aí, sabendo, acompanhando essa história, acompanhando depois a Nintendo World, cara, é fantástico. Eu queria saber, assim, de você, o que você acha em relação a esse posicionamento do Iwata, se será a última geração, e como é que era isso em relação a valores de full price de jogos, quando você começou a sua vida nos games? Bom, vamos lá, uma pergunta longa, mas vou tentar ser o mais curto possível. Essa questão do... Fica à vontade. Como os preços eram praticados antigamente no Brasil pelas empresas oficiais, né? Vamos lá, quando eu comecei a trabalhar nesse mundo,
a gente não tinha a Sony nem Microsoft atuando no mercado de games brasileiro e nem no mercado de games mundial, né? O PlayStation número 1 tinha sido lançado poucos anos antes, e basicamente a gente estava falando de um mercado totalmente dominado, de certa forma, pela Nintendo, né? Até a entrada de fato da Sony com o PlayStation, e antes disso a Nintendo brevemente brigou pela liderança com a Sega, né, ali na virada de geração de 8 para 16 bit. Mas depois disso a gente teve ali uma onipresença da Nintendo e a gente tinha a presença da Nintendo no Brasil, que vendia seus jogos oficialmente por um preço que já era bastante alto em relação ao dólar, a cotação do dólar na época, que é a nossa principal régua para analisar esse tipo de coisa. E não existia uma alternativa, quer dizer, existia, mas vamos pensar aí no Nintendo 64, né, que foi um console lançado no Brasil na mesma época que nos Estados Unidos, e os preços que eram praticados eram realmente muito mais altos do que a gente gostaria se a gente pensar na conversão. Eu me lembro que o Nintendo 64 era vendido a R$600 no Brasil no final de 1996, que foi quando eu entrei na Playtronic para trabalhar na Nintendo. Se você pensa que o dólar estava mais ou menos 1 para 1 naquela época, então você tem aí a resposta, né? Um cartucho custava por volta de R$150, R$130, o que era $130 por um cartucho de Nintendo 64, e um console que beirava ali os $600, mais de $500. E o público era a opção que tinha, ou era isso, ou era comprar do importabando, né, que tinha nas lojinhas de games, que sempre, isso nunca deixou de existir no Brasil, né, consoles e jogos vendidos para cá por gente que trazia do Paraguai, trazia de Miami, ou mesmo do Japão. Era uma alternativa. Ou você ia pelo preço praticado pela companhia oficialmente, ou você ia atrás do pirata, ou torcia para alguém trazer para você de fora, o que também não era tão mais barato assim, porque o dólar e o real estavam muito parelhos. Então, o brasileiro sempre acostumou muito a pagar alto pelos produtos oficiais, não é nenhuma novidade os preços que são praticados aqui hoje por Sony, Microsoft e também Nintendo agora com o Switch. A gente tem que pensar que era um mundo diferente, tinha menos consumidores efetivos, então esse assunto era menos discutido, então a questão dos impostos, né, que virou aí a grande vilã junto com a pirataria nos anos 2000, a respeito do preço, isso não era tão discutido assim, simplesmente aceitava-se que era uma coisa cara porque era um produto de ponta, tecnologia de ponta. Então, é isso, sempre foi caro no Brasil, e aqui agora a gente tem mais, talvez, parâmetros, né, a gente também está com esse nosso dólar aí a 5 para 1, que é uma coisa que a gente nunca teve nos últimos 25 anos do Plano Real, então, por isso que a gente está meio chocado, e por isso que discute-se tanto, mais do que nunca. Mas eu acredito que a gente vem discutindo que os consoles são caros no Brasil desde sempre, desde que existe imprensa de games, essa é uma questão, e a gente fica tentando apontar o dedo para ver qual é o culpado da vez. Teve uma época que a indústria apontava a pirataria, e depois começou a se apontar os impostos, aí misturou-se tudo, e hoje a gente nem discute mais, a gente está aí pensando se a gente compra um console de videogame por R$3.000 ou por R$3.500, e é engraçado, é mais ou menos o mesmo preço que o pessoal pagava o Nintendo 64 oficial aqui no Brasil. Sobre a declaração do Iwata e a previsão dele, eu acho que ela está correta de certa forma. A sua pergunta, aliás, né, a maneira como você estabeleceu a pergunta, eu acho que ela traz, inclusive, essa múltiplas respostas, né? Você falou, os consoles como os conhecemos. Sim, isso sim. Por quê? Porque cada geração de console que passa, os consoles mudam de certa forma em relação ao que eles eram anteriormente, né? Os padrões estabelecidos pelos consoles mudam, então a gente tem aí hoje um mercado muito mais direcionado para o game digital, né? Para o game que você compra e baixa, né? E no caso aí dos serviços oferecidos, para o game que você joga por streaming. Então, já temos uma filosofia diferente do que quando foi lançado, a geração anterior foi lançada. Então, essa nova geração ela vai promover aí mudanças na maneira como a gente joga, mas também como a gente se relaciona com o comércio envolvido, né? Antigamente, comprar um jogo significava ir numa loja, escolher uma caixinha, né, e pagar.
e hoje são pouquíssimas as pessoas que fazem questão de comprar o jogo físico, talvez apenas os nintendistas mais hardcore façam isso. Então a gente já vê essa mudança. Então o que vai ser dessa geração? Ela vai determinar mais ainda esse conceito da nuvem, esse conceito do game como serviço, de você assinar um plano como o da Microsoft, por exemplo, ou para jogar jogos antigos como o Nintendo Switch Online. Isso aí continua sendo... Então, as pessoas estão se acostumando tanto a isso que eu não temo que na próxima geração de console de fato, o próximo PlayStation depois desse, o próximo Xbox, o próximo Nintendo, a gente já não tenha mais espaço para encaixar uma mídia física ali dentro. Isso já caracteriza uma mudança e já podemos pensar que os consoles já não são mais os mesmos e então o jeito que não são mais os consoles que a gente conhece. Mas a ideia de você comprar uma máquina e colocar na TV, ela funciona demais, muito bem ainda, ela gera muita lucratividade, por mais que seja cada vez mais caro produzir essas máquinas, que são computadores disfarçados, mas o business é muito bom para ser simplesmente descartado e deixado de lado. Eu não vejo a próxima geração de consoles eliminando os consoles, né, trazendo apenas a ideia do serviço e você joga em qualquer dispositivo possível. Eu acho que a gente já tem uma mudança de paradigma muito grande na indústria, que muita gente joga em celulares, em dispositivos móveis que são tão bons quanto os consoles de não muito tempo atrás. Isso já é uma quebra de paradigma. Muita molecada não sonha com o videogame, eles sonham com poder usar o celular do pai para poder jogar os jogos. Então a gente já tem um mindset diferente do público, as novas gerações já estão aí se desapegando dessa coisa física, então é natural que a indústria vá seguir aí o que o público está fazendo, mas como eu falei, não vai dar para abrir mão de lançar consoles, a Sony e a Microsoft não vão abrir mão dessa boquinha, porque olha só o hype, olha os números de pré-venda, olha quantas as máquinas caríssimas vão continuar vendendo. Então, é isso. A minha previsão é nada sei. Não, mas nada sei entre aspas, né? Porque é exatamente isso aí. A magia do console, ele ainda... O que eu quis dizer foi justamente isso, assim, de pegar e eu ter uma caixa onde eu vou colocar na minha TV e eu vou jogar. E foi perfeito, eu concordo plenamente com o que vocês falaram. E isso aí. E a sua opinião, meu velho? Agora eu quero ver, olha a quantidade de caixa que ele tem atrás dele. Aí sim, hein? Eu acho o seguinte, a história é cíclica. A história da humanidade, do videogame, do jornal, da revista, da lâmpada, do telefone, ela é cíclica. E o que é cíclico? Quer dizer que ela acontece e ela vai se repetindo em todos os setores. E aí, eu não sou um cara de rumor, como até eu percebi isso, fiz uma enquete no meu Instagram e a galera falou, não faça, porque a gente não quer ouvir isso de você. E aí eu percebi, eu realmente não sou um cara de rumor, eu sou um cara de pé no chão. Então, o que a gente tem que falar primeiro? Quando a gente pensa em mudança de paradigma, e eu vou falar exatamente do que eu acho primeiro, o que o Gui... Eu entendi do Gui era uma caixa em que você coloca um aparelho, um hardware, em que você coloca na sua frente da sua TV, ou de um aparelho, ou de uma tela, e esse aparelho é o videogame, né? Isso, então, exatamente. Eu acho que o Iwata tá corretíssimo. Corretíssimo porque, e eu vou falar assim, não é especulação, é vendo o mundo e aí toda a história do mundo até chegar a esse ponto. Videogame é um hardware, ou é um eletroeletrônico totalmente diferente de qualquer outro, tá? Por quê? Porque nenhum videogame de nenhuma geração, o mais poderoso foi o campeão de vendas, né? O Super Nintendo, ele foi o campeão de vendas e ele era parelho com o Mega Drive. Mas o melhor videogame da geração era o Neo Geo. Na sexta geração, o Nintendinho e o Master System, o hardware do Master System era muito melhor, né? Por que acontece isso? Porque os videogames são aparelhos eletroeletrônicos em que o hardware está intrinsecamente ligado ao software. Não adianta você ter o melhor aparelho do mundo se você não tem jogos.
é diferente de um DVD em que o CDzinho ele cabe em qualquer aparelho, né? E o videogame é diferente. E aí você vê as mídias também, né? Porque eu tô fazendo essa enrolação toda, mas vocês vão saber onde eu vou chegar. Primeiro, a mídia era um nada, né? Não existia mídia. Você tinha que comprar o aparelho e aquele era o seu jogo, né? Isso só mudou com o Charged China F, que fez cartuchos. Quando ele fez cartuchos, a partir disso, você poderia comprar cartuchos que são jogos para aquele hardware. E aí, vamos lá. Cartuchos, jogos, e aí vamos de cartucho, que era cartucho a vida inteira. Até que mudou de mídia, né? Mudou de mídia para disquete, esses disquetes do Disk System. Eles teve uma crise do silício, e aí nós tivemos esses disquetes. Só que o disquete, a Nintendo deu uma cagada ali, né? Ele falou assim, não vai dar certo, porque é muito barato, mas esse jogo aqui, por exemplo, pode ser que não seja esse jogo. Porque você ia nas próprios quiosques da Nintendo, levava esse jogo e falava, eu quero outro. E o cara colocava outro. E aí voltou-se a fazer cartuchos. Depois, CD, para ter mais memória. Depois, DVD, para ter mais memória. Depois, o DVD duplo, para ter mais memória, 9 GB. Depois, Blu-ray, para ter mais memória. Depois, o Blu-ray de dupla camada, para ter mais memória. E agora, a gente não precisa de nada. Porque dentro do CD só vem uma key, às vezes, para criptografar algo que você vai ter que baixar. Então é totalmente desnecessário. Vocês pensam comigo. Aumentou para nada. Não precisa de mais. Muitas vezes, se você pegar aquele Blu-ray e você colocar ele num aparelho para medir o que tem nele, tem alguns kbytes. Porque você vai ter que baixar o jogo, né? E aí já não tem mais necessidade de você ter porque o CD custa caro de ser produzido, né? E você tem que distribuir ele. Lógico que tem ainda demanda para isso, mas é uma coisa que é muito desnecessária. Só que assim, como o Danilo falou, eu também acho que vai ser uns 10 anos. Por quê? Aí eu vou falar de coisas reais. Aqui no Japão, eu fiquei sabendo de que a principal... acho que uma maior diferença do Japão é que as principais empresas de tecnologia, elas são do governo, né? A NEC é do governo japonês, né? E o Satellaview que vocês estão vendo aqui, falar que foi um fiasco, não foi, porque ele fez uma transmissão via satélite em algum período, né? E você só podia jogar em 1995 com vozes um jogo do Zelda, né? Só que você só podia jogar no período em que era transmitido pela WoW, uma empresa estatal. Ela é uma empresa, não é estatal, 30% dela é do governo. E aí, o que eu estou falando da NEC? A NEC é a principal empresa de comunicação. Ela tem a Docomo, que é a principal empresa de telefonia, né? A minha operadora é outra. Ela não pega no Japão todo, a Docomo pega. E aí, o que eu estou falando? O Sega Fog, que a gente falou recentemente, ele é um serviço que ele é utilizado e é vendido pela Sega. Quando fecham os game centers, os computadores ociosos, porque os arcades hoje não são aquelas máquinas que a gente conhece, elas são realmente computadores, são servidores, e esses servidores ficam inativos. Para ficar inativo, então utiliza. E aí outras empresas utilizam os computadores inativos num sistema de nuvem. Recentemente, aí isso desde 2012 tem uma mudança nas Segas, digo, nos game centers. E aqui no Japão, em 2018, tinha um ano aqui, falaram que teve um comunicado falando que a internet ia sofrer umas alterações. E aí você podia ficar oscilando num período e tal. E aí foram um período de 6 meses de mudança. E a minha internet ficou realmente muito ruim nesse período. Quando terminou toda essa manutenção, mandaram uma carta agradecendo, pedindo desculpa pelos transtornos e tal. Qual é a principal diferença que aconteceu na internet do Japão? Se eu medir a minha internet agora, nesse instante, o upload está mais alto que download. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E aí você fala assim, mas por que isso? É porque alguém vai utilizar? Sim.
A internet, ela não é feita assim, vamos fazer alguma coisa pro futuro. Não, aquilo lá é demanda, depois que tem a demanda, aí sim, é pro público, não é para grande empresa. Para que você... Eu preciso de upload? Você não precisa de upload, né? Porque você só recebe dados. Você faz download, você recebe dados. Quem precisa de upload somos nós agora aqui. Nós estamos enviando dados para vocês verem, né? E aí, fala assim, então é para os youtubers? Evidente que não. Youtuber é uma parcela mínima. É para produtor de conteúdo? Evidente que não. É uma parcela mínima. É para você, consumidor. Tá? E aí, qual é a diferença de upload? Upload é porque você vai ter que mandar dados para alguém. E aí é o streaming que está agindo. Você vai ter que jogar o seu videogame, você vai ter que mandar uma informação, e essa informação tem que voltar para aparecer na tela. Isso aqui é algo novo? Não, que nem eu te falei, essas alterações acontecem desde 2012. Tá? Então, você vê que é um período muito grande. Então, para você falar assim, o Stadia, que é um streaming, ele foi um fracasso. Não, ele foi o primeiro passo. Ninguém consegue chegar no topo da montanha sem dar o primeiro passo, né? Ninguém consegue subir a escada pelo 10º degrau já. Você tem que pegar o segundo, no máximo o terceiro, né? Você tem que pegar o primeiro, segundo, no máximo o terceiro. Se você tiver uma perna grande que nem o Hightower branco lá, o Betão, você consegue, mas não. Eu não consigo. Então, e aí, eu também não. Tudo é infraestrutura para algo que vai vir a acontecer. E o Iwata, e assim, não pense que tudo é pego de surpresa. A indústria toda, ela precisa dos outros. Se você pegar o maior acionista terceirizado da Sony, é a Microsoft. O maior acionista terceirizado, que não é uma empresa parceira, não é uma empresa do mesmo setor, né, que vai mandar efetivamente, também é a Sony. Oi, Sui, então, mas então, tipo, seguindo a sua lógica aí, a nuvem é um tipo de mídia, então. Exatamente. Não, eu tô falando. Com certeza. Aumenta e vira nada. Isso acontece com tudo. E aí o que eu tô falando. Música também. Aumenta e vira nada. Filme também. Aumenta e vira nada. Sabe? Tipo, não é algo físico que você pegue hoje, né? E os jogos, eles são sempre reflexo da realidade, do que acontece. E eu tô falando de infraestrutura, eu tô mais ou menos sendo o Marcel aqui, por isso que a gente não pode ter eu já tive um podcast com o Marcel, e aí demorou 15 anos. Que isso. Exatamente. Porque vai. A gente vê o mercado, né? E o que tá acontecendo. Ele é mais mercadológico e eu vejo mais o que está acontecendo, né? Perfeito. Então, essas pequenas nuances mostram que realmente isso está acontecendo. Mas não é algo assim que fala assim, vai ser amanhã. Não. Isso é planejado por todo um conglomerado de todas as empresas, porque elas dependem delas. Todas dependem delas. A Nintendo, ela se tornou a empresa japonesa, maior empresa japonesa esse ano. Ela se tornou a maior empresa japonesa esse ano. Mas se eu te falar que ela se tornou a maior empresa japonesa por causa de um sabão em pó, sabe? Se você pegar assim, o maior sabão em pó brasileiro, eu trabalhei em mercado e por isso que eu estou falando isso. Se você pegar o maior sabão em pó brasileiro, se você for em qualquer mercado, menor que seja ou maior que seja, tem aquele sabão em pó que você sabe qual que é, né? Tem vamos falar Omo. Você quer... patrocina nós, Omo. Omo, cara. Aí eu tô falando assim, se tem mais pontos de venda um determinado produto, ele vai vender mais. Independente que ele seja o mais vendido daquele lugar. Mas se ele tiver em vários pontos de venda, ele vai ser o mais vendido. Exatamente porque tem muita gente que vai lá e fala assim, compra sabão em pó. Fala, vou comprar esse porque não vai ter dúvida, não vou levar bronca. Então, ele vai ser vendido porque está vendendo em muitos pontos de venda. Nintendo vende em Combine, vende em farmácia, vende em todo lugar. Não, mentira. Você vai tirar foto essa semana aí, vai tirar foto da farmácia, eu quero ver. Padaria. O mercado do meu lado, ele tem um setor reservado para Nintendo. Para colocar para salgadinho. Por isso que domina muito bom, velho. Tudo que é comida da Nintendo é um lixo. Você pode ver todos os reviews aí que a galera coloca. Então, o que eu tô falando é isso. A história é cíclica. Sempre ela começa com algo, vai aumentando e vira nada.
Quer dizer, ela está sempre virando nada, né? Eu digo algo não palpável. E assim, Perfeito. A mídia física pode sumir? Eu acho que não por enquanto. E eu acho que ainda vai ter alguma coisa assim de você palpável, sabe? Vai ser palpável. Como, por exemplo, o joguinho do Sonic, que foi vendido há uns 7 anos atrás, e que não vinha mídia, só vinha o boneco do Sonic, né? E vinha um código dentro da caixa. Seria legal, cara. Isso eu gostei, porque pra mandar um CD, uma mídia física oca, cara, ou um 3D All Stars aqui, ó. Isso, aqui não vem nada, né? Do 3D All Stars. Manda um 3D All Stars que tá envelopadinho ainda aqui, que eu nem abri. Cara, só com um cartuchinho dentro. Eu não quero esse cartucho, cara. Me dá um boneco do Mario também, velho. Então, realmente. Então, eu acho que as edições limitadas, todo mundo tá falando que as edições limitadas. E por isso que eu falo, assim, antes de você falar, é bom ver a história. Por que tá sendo isso, né? As edições limitadas, elas estão cada vez mais vindo com figures, com menos papel, né? Tá vindo até com papel, mas tá vindo com figures, com espadas, com não sei o que lá. Porque eu acho que isso será o colecionável. O colecionável não vai ser a mídia em si, vai ser os acessórios em torno dela, né? Que cada vez mais estão ficando mais populares. Antes, uma figura era extremamente caro, né? Não que não seja, mas eu acho que o Iwata tá correto, mas ele não tava especulando. Ele tava lá no meio. Ele tava sabendo do que que não tinha, é que nem tinha como saber, né? E aí, nisso aí, a gente vai entrar pro último assunto da nossa pauta, que é o seguinte. Pra quem não sabe, e isso é uma coisa imperdoável, Pablo Miyazawa, em 2016, lançou um livro chamado 52 Mitos Pops. É isso aí. E é o seguinte... entre eles, tá? Temos... Aí a gente pode citar várias coisas que são tratadas no livro. O Coringa realmente enlouqueceu o Heath Ledger. Me ajuda aí, Pablo. De Volta pro Futuro, previu o futuro... o Pink Floyd compôs aquela música, como é que é? Dark Side of the Moon pra... se a maldição lá da... Eu não me lembro agora, cara, eu não tô... Mas você já lembrou de 3 de 52. Eu já lembro. 52, bem. Então... engraçado, dos 52 mitos, 13 deles, ou seja, um quarto do livro é sobre videogames. Perfeito. E assim, ó, é uma leitura obrigatória, é excelente. Pablo, parabéns pelo livro, muito bom, tá? E pra gente daí finalizar o arco, porque eu prometi pro Pablo que ia ser 1 hora só. Olha só o que a gente não faz, né? Porque a gente poderia ficar falando. A gente poderia ficar falando mais e mais. E aí, então, como a gente já abordou muitas coisas, assim, que seriam um outro tema, a plataforma de streaming, a gente já conversou sobre isso, o Isui até já disse que no Japão o pessoal já está preparado para isso. Então eu gostaria de aproveitar esses 52 mitos pops e lançar mais um mito pop para o nosso mestre Pablo Miyazawa nos passar sua opinião. Que seria se a Nintendo vai aderir à cultura da Apple, vamos dizer assim, e trazer agora as versões de Switch sendo como se fossem celulares, onde você teria uma versão do videogame que iria sendo refeito, né, ou sendo lançado modelos novos, e aí vai ter 2, 3, 4, 10 no mercado, onde lá por um número X vai parar de receber suporte e vai ser uma transição orgânica. E dessa forma não vai mais existir a geração. Nós vamos ter uma portabilidade, uma retrocompatibilidade eterna, onde os jogos que eu comprei para esse meninão aqui, eu vou poder jogar daqui a alguns anos no meu Switch 4, 5, etc. Bom, Pablo, primeira coisa, esse negócio de tentar seguir uma pauta
Ih, cara, desiste. O Danilo sabe muito bem. Esse negócio de criar pauta antes de podcast. Aí me convidar. Convidar um cara como o Vitor, por exemplo, e o Danilo, e esquece, cara. A gente já fugiu da pauta faz tempo. Eu vi o tamanho da pauta. É o Vitor, é o Pablo, e a pauta é essa. Eu falei, não vai dar. Inocente, né? Bom, se a Nintendo seguir os passos da Apple, né, que eu tenho certeza que é algo que soa bastante interessante, de acordo com o que a gente viu hoje ali na apresentação da Apple, o próximo console da Nintendo tinha que vir uma caixa vazia, né? E tudo tem que ser comprado separadamente. Imagina você comprar um Nintendo Switch e ter que comprar a fonte para colocar na tomada separadamente. Mas quem acompanhou aí os anúncios do novo iPhone sabe do que eu estou falando. Não vou entrar mais em detalhe. Mas sim, é perfeitamente possível. Eu não acharia nada estranho se a Nintendo seguisse alguns desses passos estratégicos, mas a gente tem que ver também o quanto a Nintendo, mesmo que com altos e baixos, e o Vitor, como um nintendista japonês ali, pode dizer bastante, o Danilo também, a Nintendo nem sempre acerta nas suas estratégias. Ela cometeu vários erros estratégicos ao longo dos anos, alguns não foram detectados até muitos anos depois, e alguns dos acertos também foram tratados como piada quando a Nintendo tentou, né? Vamos pensar aí no caso da insistência dos cartuchos do Nintendo 64, como um erro estratégico que custou muito caro para ela, custou muitos parceiros e custou ranço, né, de muitos consumidores, entre outras coisas, além das questões tecnológicas. E acertos, no caso, o Nintendo Wii, né, que aí foi uma escolha muito assumida por um caminho mais diferente. Se antes ficava meio parecendo que a Nintendo estava num caminho paralelo aos concorrentes, lançando consoles com menos potência, com jogos menos bonitos, né, que era o que o pessoal mais queria ver ali no começo dos anos 2000, na chamada quinta, sexta geração de consoles, eu já nem sei mais qual é o número dessa geração, quando lançou o Wii, que era realmente uma proposta mais ousada ainda, em que o gráfico não fazia diferença, e sim quebrar o paradigma do joystick, mudar a maneira de se comunicar com o jogo, incluir pessoas que não jogavam, isso no começo foi tratado, eu me lembro bem, como uma coisa, nossa, isso não vai dar certo, e o resultado a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Nintendo Wii, né, o quanto vendeu. Só que daí você vai e insiste, né, na sua sorte, tenta fazer algo que parece a coisa certa, parece natural, você vai lá e insiste em fazer algo diferente e se dá mal, que foi o caso do Wii U, né, que era ali um meio do caminho entre o que a gente tem hoje no Switch, que também hoje, quando a gente pensa aí console híbrido, ninguém entendia isso antes de ser lançado, ninguém sabia como isso ia se aplicar. E lembra quando vazou, Pablo? A galera falava, tá, isso aí é fake, cara, imagina. Não pode ser, né? Não é nunca. Assim? Então, dá para ver que a Nintendo não só está sempre à frente do nosso tempo, assim como o Vitor está no futuro do Japão, a Nintendo está num certo futuro em que ela interpreta as coisas. Então, ela já enxergou ali qual é o concorrente hoje da Nintendo. Não é a Sony com o PlayStation, não é a Xbox, não são os celulares. Na verdade, é tudo, né? Hoje, todas as indústrias de entretenimento estão concorrendo pelo tempo do cidadão. A gente tem cada vez menos tempo livre e cada vez mais conteúdo para a gente consumir, seja canais de YouTube, seja jogos, seja séries ali nos serviços de streaming e tudo mais. Eu não estou nem falando das coisas que a gente fazia antes, né, que era ler livros, né, consumir programas de televisão, ir ao cinema, lógico, coisas que a gente fazia pré-pandemia. Então, eu sempre acho que a Nintendo está querendo ser essa empresa que é conhecida pela quebra de paradigma, por antecipar movimentos e pegando ali inspiração em empresas que estão funcionando. Então, quando a Apple começou a lançar o seu iPhone, né, quando ela lançava o iPod, eu duvido que alguém poderia esperar que se tornaria a empresa mais poderosa, né, a marca mais valiosa do mundo 15 anos depois, e hoje aqui estamos, o iPhone ainda é um objeto de desejo, seja lá o que acontece.
Então a Nintendo pegando ali aspectos do que a Apple faz muito bem, que é essa coisa de manter você conectado ao produto, à ideia, ao conceito, mas você nem quer saber o que o produto faz, você vai querer comprar. E parece lógico, né? Você quer ter quem tem Nintendo quer ter um console Nintendo. E finalmente eles lançaram com o Switch um console que tem essa lógica, né? É um console que ele não é parecido com nenhum outro anterior que eles tenham lançado, mas não tem por que o próximo console Nintendo não ser muito parecido com o Switch, uma adaptação bem natural dele, muito mais do que foi o Wii U em relação ao Wii. Dito tudo isso, eu creio muito na sua hipótese, de que talvez as próximas versões de Nintendo Switch, ou seja lá qual for o nome que a gente vai receber, sejam updates naturais em que a pessoa simplesmente vai comprando um modelo melhor, mas basicamente a gente está falando da mesma coisa, né? Isso pode acontecer, e se nenhum console hoje fez isso, talvez a Nintendo seja a primeira, como ela gosta tanto de ser. Pegando o que o Pablo falou um pouco na linha aí, claro. Tem uma questão hoje que é bem... Porque assim, né, a Nintendo, ela, às vezes que ela é sempre uma grande aposta. Assim, vão apostar em algo completamente novo. Às vezes cola, às vezes não colou, cara. Como o Pablo tava explicando. Cara, ela tava indo lá quando ela falou, vou fazer o GameCube. Faz um negócio cubo, que ninguém nunca viu. Um disquinho pequenininho, que ninguém nunca viu. Põe uma jaquetinha no Mario, né, jaquetinha não, um jackpack de água no Mario. Põe um Luigi pra caçar fantasma numa mansão. Põe o Metroid ali, 3D, cara. Ela começou tipo, inovar, cara. Põe um Kirby no jogo de corrida. No Mario Kart eu quero 2 pilotos. Cara, a era GameCube foi a era, talvez, que a Nintendo mais arriscou em fazer coisas novas, tanto com o hardware quanto com as suas franquias, cara. Tá ligado? E aí, tipo... Só que assim, não necessariamente trazer tudo renovado é um sinônimo de que vai vingar. E ao mesmo tempo que nem o Pablo falou, não é jogar no safe que também vai vingar. O Wii para Wii U falhou, DS para 3DS falhou, e depois ela teve que tomar algumas atitudes, cortar o preço drasticamente para até que o 3DS salvasse o Wii U. A gente tem visto isso. Só que, cara, tá acontecendo uma coisa agora, pro futuro, que eu tô olhando que todo mundo, quando eu falo todo mundo, Sony, Microsoft e Nintendo, elas não querem mais apostar em algo totalmente novo, de novo, do zero, cara. Eu acho que elas querem abraçar aquela base instalada que elas já conquistaram, e elas querem trazer uma novidade, um sucessor, um novo hardware, um novo serviço para essa base instalada, e aos poucos ir fazendo a transição, né, do PlayStation 4 para o PlayStation 5, do One X para o Series X, e a Nintendo do Switch para o Switch 2, talvez. E quando isso acontece, quem ganha são os consumidores, porque a gente sempre tem a premissa de que de cara, a retrocompatibilidade já tá garantida pra nós, né? Então, não dá mais, cara, pra Nintendo falar, vocês gostaram do Nintendo Switch? Gostaram, foi legal, né? 2024 ele acaba, a gente vai lançar o Nintendo Tubarão, sei lá, dando nome exemplo. Que é isso? É um hardware completamente novo, cara. E o Switch? Não, o Switch era Switch. Não tem retrocompatibilidade, não dá mais pra fazer isso. Não dá mais pra começar do zero. E ainda que ela seja a empresa mais rica do Japão, que nem a gente sabe que ela virou agora, ela tá com o queijo e a faca na mão, velho. E ela não pode abandonar a base instalada do Switch, que eu já não duvido mais que vai chegar a 100 milhões fácil de unidades vendidas. Acho que vai chegar no mínimo a 100 milhões de unidades. A gente estava discutindo isso no grupo hoje. Então, caras, o que tá acontecendo é isso. A valorização da base instalada, trazendo a troca de hardware de forma seamless, né, de forma suave, em que a pessoa que comprar o Switch 2 não vai deixar o amiguinho que não quer pegar o Switch 2 desvalorizado, né, e com a retrocompatibilidade as coisas mudando e estendendo esse ciclo de vida de consoles que estão virando cada vez mais caixas do tipo client para acessar serviços. Eu acho que é isso que a gente vai começar a ver daqui para frente, cara, cada vez mais forte. Perfeito. Até antes de passar para vocês, Sui, a gente falou justamente isso aí no Bate-Papo Nintendo de domingo, e essa é uma opinião minha até em relação ao porquê que a Nintendo tá fazendo tanto movimento de trazer as coisas que floparam, vamos dizer assim, no Wii U para dentro do Switch, para ela poder dizer assim, todos os Marios 3D você consegue jogar aqui no Switch.
E eu acredito que ano que vem, no aniversário do Zelda, a gente vai ter a coletânea de Zelda, trazendo o Zelda 3D também. E ela vai poder dizer, ó, o Switch é a minha base que eu posso ter todos os Mario e todos os Zeldas pra você jogar. E aí com isso, começa a ser uma coisa orgânica, justamente isso. Ah, vai sair um Switch revisado novamente. Aí vai ter mais processador, vai ter mais memória RAM, vai ter uma dock diferente, etc. Aí vai funcionar. Daqui a um ano vai sair um outro que vai ter uma nova funcionalidade com alguma coisa e tal. Aí lá pelo terceiro, quarto ano, aquele primeiro, esse aqui que eu tenho, lá que a gente tem hoje, vai ser o mesmo software, só que assim, agora isso aqui já não tem mais suporte. E aí tudo que você teve lá no outro, eu comprei o Switch 5, aí eu posso jogar o que eu comprei no 1. E aí eu vou ter sempre aquela mesma base sendo migrada de forma orgânica. E você, Isui, o que você acha sobre isso? Primeiro, né, vou falar sobre as vendas, porque esse aqui é o meu troféu. É o meu troféu porque eu consegui convencer o Marcel, porque ele não achava que o Switch ia ser o console mais vendido de todos os tempos. E eu falei, vai. E ele falou, não, mas por quê? E aí eu fiz essa resposta e ele mudou de parâmetro. A Nintendo sempre teve 2 consoles, um de mesa e um portátil, sempre. A história inteira dela, desde o Game Boy, até antes do Game Boy, porque ela teve o Game & Watch, então ela sempre teve um portátil e um console de mesa. Quando o Switch nasceu, ela tinha um console híbrido e um console de mesa, né? Um console portátil, que era o 3DS e o Switch. E ela parou de produzir o 3DS porque não tá vendendo mesmo, né? Então, e aí eu fico falando para vocês. A Nintendo fez algo que é sensacional. Ela aglutinou as vendas dos 2 consoles em um só, né? Então, ela sempre teve 2. Mas o Switch, esse aqui, né? Esse aqui, ele é um console que você via muito com as crianças. Você vê em sempre todo lugar. Você vai em qualquer lugar, você vê um Switch desse aqui no Japão. Só que ele é um preço de um console de mesa. Ele é $300, preço de um console de mesa. Quando lançaram o Switch Lite, que todo mundo falou que ia flopar, eu falei assim, não, esse aí vai vender bastante. Foi que nem o PlayStation 5 em pré-venda. Sumiu de todas as lojas. Porque você queria dar para a criança para poder ela jogar o portátil da Nintendo. Porque o portátil da Nintendo sempre foi líder de vendas em qualquer hora. Não pode ser aí vem um negócio até do hardware que eu falei. O PS Vita, hardware foda elástico, e mesmo assim não conseguiu chegar aos pés de nenhum do DS ou do 3DS, mesmo o 3DS sendo um fracasso. E aí, fracasso em matéria de Nintendo. E aí hoje ela tem um console de mesa e um console híbrido, só que todos esses consoles vendem o mesmo, são todos Switch, sabe? Independente de vender um ou outro, é Switch. E aí vai aumentando as vendas daquele aparelho Switch, né? E da família Switch. Da família Switch, é. Os dois é Switch. É que nem o cara falar assim, um rapaz perguntou para mim essa semana, mas as vendas do PlayStation Pro e do PlayStation 4 do PlayStation 4 e do PlayStation 4 Pro, elas são juntas? É claro que é junto. É que nem você falar que o PS2 Slim e o PS2 Fat não foi consoles diferentes? Não, eles são o mesmo console. Então, o que acontece ela fez essa jogada, né, e ela vai ter o console de mesa mais vendido, o console mais vendido de todos os tempos, não de mesa, o console mais vendido de todos os tempos. Exatamente porque ela aglutinou a venda dos dois, fez uma malandragem e ela tá mês após mês, porque todo mundo quer ter um portátil da Nintendo. A Nintendo, ela tem o japonês gosta de coisas que ele leva para ele, porque o japonês não joga o videogame do outro, ele joga só o dele, né? Então, quando ele leva o portátil, ele leva o dele, né? E acho que isso vai acontecer naturalmente, e para mim, né, a geração vai terminar em 2024, porque ela começou em 2017 e quase que sempre são 7 anos
de uma geração para outra, então eu acho que ela vai realmente superar, porque ainda falta mais 4 anos para vender, e teve um ano com a pandemia, fala que a pandemia foi ruim, não, foi excepcional para Nintendo. Ela vai ter o jogo mais vendido do ano, ela vai ter o console GOT, mais vendido Game of the Year, você sabe, Animal Crossing e GOT. Animal Crossing vai ser demais. Você vai chorar e vai me xingar muito, mano, quando ele falar. Mas eu também acho que é isso aí mesmo, né? E falando assim do resto, eu já acho que não será assim, sabe? Porque assim, mas vai ser, do jeito que vocês estão falando, mas vai ser diferente. Por quê? A rede online, ela pode ser acessada de qualquer computador. Computador, falando rede mesmo, internet. Você pode ter um computador de 10 anos atrás que ele vai acessar a internet. Você pode pegar um computador hoje, ele vai acessar a mesma internet, né? E eu acho que pela rede, você consegue ter o seu login e conta e você ter os seus jogos lá. Então, você pode ter um aparelho fodelástico que vai estar lá, seus jogos lá, se utilizar a mesma rede, né? E eu acho que isso vai acontecer, mas os hardwares serem retrocompatíveis sempre é uma coisa que eu acho meio difícil, sabe? Porque isso diz que você já não vai ter mais, não vai precisar mais comprar aquele jogo. E mesmo que você fale assim que esses jogos agora, né, do Mario 3D All Stars, eles são jogos para quem não jogou, né? Eles são jogos que eles não foram liberados, não vão ser liberados sempre, porque é uma joia. Você imagina você ter algo que todo mundo quer e você fala assim, eu vou liberar para todo mundo agora. Mas é aí que tá o pulo do gato. Não é mais. Quando a Sony vem a público e fala PlayStation 5 vai rodar 99% da biblioteca do PlayStation 4 e você pode jogar esse jogo. Ela tá fazendo o que com você? Ela tá oferecendo para aquele cara abandonar aquele console Play 4, porque ele não vai perder os jogos que ele tanto ama, entendeu? Exatamente. E de quebra, ela fala assim para você, Sui, assina a PSN que você vai jogar toda a biblioteca de graça. Toda a biblioteca não, os maiores jogos do PlayStation 4. Cara, Deluxe, versão Deluxe, versão Remaster, não vai colar mais essa geração. Pikmin Deluxe que vai sair agora esse mês na Nintendo, se a Nintendo fizer isso de novo na próxima geração, não vai colar. Ou isso. Então o que eu acho que vai acontecer? Você quer jogar o Pikmin Deluxe? Assina o serviço online da Nintendo aqui, ó, Premium, entendeu? Ela vai continuar te oferecendo as versões Deluxe, mas através de... Entendeu? Eu acho que negócio... Isso eu concordo. É isso aí que eu tô falando. Mas retrocompatibilidade não faz nem sentido, porque já não existe mais software, né, físico para você colocar. É um computador, é a mesma tudo emulado coisa lá, cara. Tá tudo emulado já, pô. Porque você não precisa trocar de computador para você jogar um jogo antigo, né? Então é só você ter o software virtual, né? O software que você baixa. Client, né? Um clientezinho. E até mesmo se for de Windows 95, é só você pegar algum emulador do próprio sistema operacional. Então, isso já não existe mais, né? A palavra retrocompatibilidade vai ser pleonasmo, né? Não vai ser mais algo que faça sentido, né? Cara, isso é muito feliz se isso acontecer. Eu vou ser muito feliz se isso acontecer, realmente, porque, cara, até uma das coisas que a gente falou em relação às mídias, hoje em dia é uma utopia, na verdade, a gente achar que eu vou comprar um PlayStation 5 com mídia digital ou mídia física. Porque se a gente parar pra pensar, é justamente isso que o Yusuf falou. Eu vou ter o CDzinho lá, mas eu vou ter que baixar todo o jogo. Cara, eu baixei o Fortnite no meu computador. São 188 GB. O Nintendista vai falar pra você, não, mas aqui você compra cartuchinho. Mas faz lá o patch do Day One, baixa lá a atualização do Smash, cara. Mas é tudo um jogo de empurra, entendeu, Danilo? A parada é assim. Olha, isso que eu tô te falando. Aí, agora vamos pra história cíclica de novo. Aumentou e vira nada. Quando Exatamente. você já não tem mais a mídia, aí você tem que ter um espaço físico no seu aparelho, né? O streaming, ele não é que assim, você fala assim, eu não gosto de streaming, eu acho que isso não vai dar certo. É o que eu falei pro Betão, né? E ele concordou comigo no talk show lá. Não tem escolha. Se você gosta de videogame,
você vai ter que fazer isso em algum momento, porque não tem espaço físico para você ter todos os seus jogos. Então tudo vai ter que ser na nuvem e vai ser um jogo apenas que você vai ter uma informação e ela vai para qualquer tela que você tenha, né? Inclusive tem um amigo meu que a gente estava discutindo sobre futuro dos videogames em 2016 e ele falando assim, falando sobre o Wii, falou assim, o Wii, cara, eu acho que esse negócio falando que o Wii é o futuro, coisa de movimento, uma coisa que não mudou em todos esses anos de videogame foi o jeito que a gente joga. A gente joga num controle. Né? A gente sempre joga no controle. Não, a gente joga nesse aqui, ó. Tudo bem, qualquer controle, mas é um controle. Aí ele falando, será mesmo? Eu falei, eu acho que sim. Se você vê, o Stadia, ele é um controle. Né? Exatamente isso. Ele é um controle, mas você pode jogar em qualquer tela. Né? E aí, toda esses gigas e tal, você não vai abaixar mais. Ele vai estar lá no servidor, né? E você vai jogar ele em qualquer tela, né? Com um controle. Então eu acho que isso não é assim, eu não gosto, eu acho que não vai dar certo. Não, é o caminho, é o único caminho para você, porque você não vai ter mais espaço, você não vai ter mais como você aumentar, porque se de um ano para o outro, o Fortnite mesmo que você falou, ele tinha 60 gigas no ano passado, quando foi a última vez que eu joguei. Você tá me falando que ele tem 119 lá, sei lá. Então, ele já dobrou. 180. Não, triplicou. Então, cara, mas não é que vai ser assim, já é, ô Isui. Só que aí, por exemplo... Só por exemplo assim, né, a nova geração vai ter 1 tera. Só que desses 1 tera não vai ser aquele valor, tá? Rola uma especulação de que 600 e poucos gigas vão ser livres, entendeu? Meus amigos, a verdade é que o futuro é doloroso, não sabemos o que vai acontecer, mas a carteira vai sangrar. Cara, se você não acredita que jogos em nuvem vai acontecer, vou te dar uma notícia aqui ao vivo. Já aconteceu. Já está acontecendo nesse exato momento que nós estamos conversando aqui. Cara, milhares de pessoas ao redor do mundo estão jogando em nuvem. O Betão, inclusive, um grande abraço pro Betão, do canal Hightower Branco, ele trabalha com isso, tá? Ele trabalha na Espanha com isso. Eu tenho informações que ele me passa às vezes assim, que eu cara, não tem... Ele mostra todos os serviços de streaming existentes no mercado hoje no canal dele. Ele abre e fala assim, o que você quer jogar hoje? Ele abre, cara, input lag 0, ele mostra pra você a parada, ele joga, ele terminou God of War esses dias, cara, sem instalar nada, cara. No PC, no Play 4, no Xbox, ele só clica no botão, abre, acabou. Ele assina todos, ele trabalha com isso e tá provado por A mais B que o negócio funciona e funciona muito bem, velho. Então, eu não tenho mais dúvidas disso, que vai acontecer para todas. Eu tô ansioso para ver no futuro qual que vai ser o serviço de nuvem da Nintendo, porque eu enxergo isso tudo. Se você acha que eu tô falando alguma coisa agora, 2 anos atrás eu participei do canal da Warp Zone, com o Betão, inclusive, sobre streaming, sobre jogos em streaming. Eu e o Betão, a gente, antes de começar, falou assim, nós vamos apanhar, hein? Porque tinha outras 4 pessoas lá. Pô, mas também na Warp Zone, cara, é só os colecionadores loucos que não tem nem de mídia digital, cara. Você quer falar? E aí, só que o que acontece? As outras 4 pessoas que defendiam que aquilo elas não gostavam daquilo, isso não era algo que era admissível, né? Elas concordaram com a gente no final. Por quê? Porque a gente mostrou argumentos, ele por trabalhar dentro da área, e eu por ver o que acontece no mundo ou por aqui, né? E que foram falando para ele, caramba, é verdade. E aí no final da live, nós 6 estávamos falando assim, streaming realmente é o futuro. E todo mundo era metendo pau no Stadia, né? E aí eu falo, né? Se não fosse o Satellaview, talvez a gente não tivesse... Tá certo que é via satélite, não tem nada a ver com internet. Mas uma interação... Mas era o que tinha, né? Em tempo real... Era a possibilidade que existia, com certeza. Então, é um primeiro passo. Sempre é um primeiro passo. E assim... É mais ou menos assim, quando tiver 2 pessoas
falando do mundo, que o mundo tá uma porcaria, e fala assim, o que você acha que deve acontecer? Ah, então deve jogar uma bomba e acabar com tudo. Fala, então quantos anos tem o mundo? 9 bilhões de anos? Então, aqui o mundo acaba, começa tudo de novo, 9 bilhões de anos depois, tá duas pessoas falando, o que nós vamos fazer para acabar com o mundo? Ah, destrói tudo de novo. Porque a gente não tá ganhando nada, a gente tá perdendo 9 bilhões de anos. A gente tem que a partir daqui para frente, né? Não acabar tudo e voltar do zero. Tô gostando demais hoje, cara, tô gostando demais. Sim. Beleza.